Eu sei o tamanho do desafio que você vai enfrentar. Sei também que esse ano vai definir muita coisa para você. É a sua especialidade, é a sua carreira em jogo. E é injusto colocar 6 anos de formação em uma única prova. Você está preocupado, inseguro, ansioso. Não é fácil ser colocado à prova. Mas calma, respira. Eu já estive aí no seu lugar. Não tem porquê ser tão difícil assim. Não tem porquê você se deixar dominar pelo seu medo. Eu quero te mostrar que para se chegar no seu destino final, não existe só um caminho. E se você ainda tem alguma dúvida, sim, você pode. Nós escolhemos quem queremos ser. Esse ano é nosso. Sejam muito bem-vindos à série Mentoria Residência. Aqui é o Bernardo, sou médico e R2 de cirurgia geral do IANSP, aqui em São Paulo. Esse aqui é o primeiro episódio da série Mentoria Residência. Serão 4 episódios onde eu vou te mostrar não só como ser aprovado nas provas de residência, mas ter a opção de escolha de onde cursar, como eu tive. Falo isso porque eu já estive aí no seu lugar, enfrentando as mesmas dificuldades que você vai enfrentar. Fui aprovado em todos os 5 concursos de residência que prestei no meu R1, em 3 estados diferentes e colecionando 3 aprovações entre os 3 primeiros colocados. Só que isso ainda não me trazia tranquilidade para falar que o método funcionava. Poderia ser só comigo? Poderia ser sorte? Por isso, eu resolvi treinar mais de 100 alunos em 2019 a utilizar exatamente a mesma estratégia que eu usei. E pude ver na prática resultados como um aumento de até 40% no índice de acerto de questões e as tão sonhadas aprovações sendo conquistadas. Sem contar que no meio disso tudo, tive que conciliar o meu R2 em uma das residências mais raízes de São Paulo com a preparação para as provas de R3, onde, novamente, eu me submeti ao meu método, só que agora em condições extremas. Ainda aguardo os resultados oficiais, mas posso adiantar que fiquei empatado com o primeiro lugar na prova objetiva de urologia mais concorrida do Rio de Janeiro e na primeira fase de uma das melhores do país, consegui 85% de aproveitamento. Eu sei o que você está pensando. As provas para residência estão cada dia mais concorridas. Passar já é complicado. Ter a opção de escolha é surreal, mas não é. Eu vi isso acontecendo várias vezes. Meu nome é Pedro Carvalho, falo de Vitória, Espírito Santo. Bom, eu fiz prova para ortopedia e fui aprovado. Eu fiz uma prova e passei nessa uma prova. Claro, eu estudei muito, me dediquei, mas no final do meu cursinho preparatório, que não foi o mais famoso, eu não tinha grana para fazê-lo, eu fiz um secundário que tinha todo que o mais famoso tem, só que bem mais barato. E no final eu vi que eu tinha feito menos de 20% do conteúdo. E das apostilas, nenhuma eu consegui completar. Ou seja, não é ler por ler as matérias, assistir por assistir as aulas, que você vai ser aprovado. Eu, graças ao meu esforço e também o detalhe e o toque do Bernardo passando os insights dele, a estratégia dele, o conceito de métrica, você saber onde você estava, onde você está, para onde você quer ir, você conhecer a prova, tudo isso veio do Bernardo, tudo isso, até das outras pessoas do grupo, com certeza foi somando. Se eu posso deixar aqui uma sugestão, participe, acompanhe e tenha o Além da Medicina perto de você. O Bernardo, com a mentoria médica, me ajudou muito, eu sou muito grato a eles. 2019 foi um ano muito bom para mim, que eu fiz uma prova do curso que eu queria e passei. Estou até de plantão agora e em março eu começo minha residência. Beleza? Um abraço, sucesso para todos vocês. Fala galera, me chamo João Pedro Vasques. Me formei no final do ano passado em Medicina pela Estácio, aqui no Rio de Janeiro.
e prestei residência para pediatria, né? Aí eu tava fazendo curso já há 1 ano e meio, perdido, não conseguia me achar no estudo, batia a cabeça de tudo quanto é jeito. Conversava com os meus amigos, tentava extrair o melhor de cada um para tentar pôr em prática e cada vez mais eu me via perdido. Até que em agosto do ano passado apareceu uma bênção na minha vida, que foi o Bernardo, que foi quando a gente foi trocando ideia, conversando, eu fiz a mentoria dele, eu me adaptei, assim, comecei a ter uma rotina de estudo melhor. Não vou falar o método dele, que vocês vão ter que descobrir por conta própria, mas eu consegui os meus objetivos. Eu passei no Hospital Jesus, que é uma das referências em pediatria, e estou aguardando outros resultados ainda. Mas é isso aí, deu tudo certo. Obrigado, Bernardo, tamo junto e vamos que vamos. E eu vou te dar um exemplo prático aqui. Na prova de clínica médica da USP, de 2019 agora, a nota que você devia buscar na Objetivo para ir classificado para a segunda fase entre os primeiros 39 colocados foi de 74%. Claro que isso varia de prova a prova, ano a ano, entre as diferentes especialidades. Mas a gente aqui precisa trabalhar com um norte, né? Uma direção. Se você tivesse com a média de 80% do seu índice de acerto em questões, concorda que você iria muito mais tranquilo para esse tipo de prova do que seu concorrente, que tem feito 67%? Ou pior, que nem sabe quanto tem feito? O caminho clássico para aprovação, até um tempo atrás, era se matricular em um curso de residência, devorar as apostilas que eram despejadas em cima de você, como se sua vida dependesse disso, comparar sua nota nos simulados com seus outros concorrentes e no dia da prova torcer para que esse cenário se mantenha. Pois é, são mais de 50 semanas de preparação para a prova. Inúmeras apostilas, intermináveis horas de aula, milhares de questões inseridas no seu material. Isso tudo, além da sua rotina de faculdade, plantões, família, amigos e a sua vida, de vez em quando. Seria ingenuidade da sua parte acreditar que tudo vai acontecer como planejado. Que maratonar apostilas é o que faz a diferença para a prova. E que você, nesse turbilhão de conteúdo acumulado, escassez de tempo e cobrança, não vai sentir a pressão. Você vai. Eu senti. E é nesse momento que você precisa exatamente saber aonde se encontra. E aqui eu não estou falando de emoção, de confiança, de motivação. Eu estou falando de dados, de números, de métricas. Qual o significado de ter lido 88% das apostilas, de ter assistido 94% das aulas e de ter feito 100% dos simulados? A verdade é que nenhum. Isso não tem nenhum valor se você não conseguiu mensurar o quanto de fato você conseguiu absorver e conseguirá reproduzir na sua prova. Imagina só você fazer uma viagem de carro sem saber quanto de combustível você tem, a quantos quilômetros por hora você está andando e a quantos quilômetros você está do seu destino. O que você consegue me dizer dessa viagem? Você precisa tirar toda a subjetividade do processo. Por isso as métricas são os fatores que fazem a diferença entre ser aprovado ou não. E ninguém te explica isso. Trabalhar com métricas é identificar o problema antes mesmo dele acontecer. É incrementar sua produtividade, sem gastar mais tempo para isso. É estudar melhor, sem necessariamente estudar mais. E antes de mostrar como cheguei nesse método, deixa eu te contar uma história. Eu, como aluno na minha faculdade, sempre fui uma pessoa ambiciosa. Tinha grandes objetivos que eu queria cumprir. Curiosamente, falhava repetidas vezes em conquistá-los. Parecia um filme que se repetia. Eu traçava o plano, começava com um gás absurdo, mas simplesmente no meio do processo eu não conseguia mais continuar. Parecia que toda a minha energia havia sido desperdiçada lá no início. Eu não sabia avaliar meu progresso, não sabia para onde eu estava indo e todos esses fatores acabavam contribuindo com o meu fracasso. E adivinha onde esse filme parecia se repetir? Acertou se você pensou nos primeiros meses de estudo para a residência. De novo, eu tinha um grande objetivo,
queria passar nas melhores instituições. Só que depois de apanhar durante 5 anos na faculdade e começar apanhando no meu primeiro simulado, eu finalmente entendi que minha estratégia diante de grandes desafios estava totalmente errada. Não adianta esperar resultados diferentes se você continua repetindo as mesmas coisas. Comecei minha busca então por alguma solução. Li muitos livros não relacionados à medicina, de assuntos que iam desde psicologia a empreendedorismo, de produtividade à economia comportamental. Em meio a tantas informações, sabe qual a resposta que eu encontrei? Que ideias são fundamentais, mas é como você aplica aquilo na prática que faz a diferença. Essa bagagem me trouxe a coragem necessária para acreditar que não existe só uma forma de estudar. Com essa base teórica, eu comecei a identificar o que funcionava em diversas áreas do aprendizado e que poderia funcionar para mim. Mas para começar a mudar o jogo, eu tinha que primeiro entender quais eram os meus problemas. Foi aí que eu identifiquei os 3 principais problemas que me afastavam do resultado que eu queria. O primeiro deles é que eu me julgava sem tempo para dar conta de todo o material. E claro, nunca vai dar tempo. Eu gastava a maior parte das horas do meu dia lendo as apostilas do meu cursinho. Pior de tudo, por mais concentrado que eu tivesse ali, por mais colorido que fosse o meu resumo, por mais silencioso que fosse o meu ambiente, aquilo não se transformava em conhecimento de jeito nenhum. Existe uma lei que se chama Lei de Pareto. Ela fala que 80% do nosso resultado vem de 20% do nosso esforço. No meu caso, eu fazia um Pareto inverso, o de 80% do meu esforço e que só trazia 20% do meu resultado que eu queria. Claramente, eu tinha um problema de gestão do meu tempo. Eu precisava aprender a utilizá-lo a meu favor e não contra mim. Outro problemão que eu tinha era que eu me sentia muito inseguro em relação ao que eu estava fazendo. Será que vai dar bom? Será que eu estou caminhando na direção certa? Pior ainda, eu ficava me comparando com meus outros colegas e eu me sentia inferior. Parecia que aquele sonho de ser aprovado em um grande centro se tornava cada vez mais distante. E se os 2 problemas já eram demais, havia ainda um terceiro. Eu simplesmente não fazia ideia de como estudar. Quando eu tinha que revisar os assuntos? Como organizar essas revisões? Será que valia mais a pena assistir às aulas ou fazer as questões? Por que eu não consigo focar e me concentrar mais? Fora outras dezenas de dúvidas que iam surgindo no caminho. Faltava controle, faltavam números, faltavam dados. Foram aí que surgiram as métricas de estudo. Quando eu passei a medir tudo o que eu fazia naquele período que eu estava estudando, eu percebi que meu tempo era suficiente, que meu medo, na verdade, era fruto do descontrole e que, por fim, eu só conseguia melhorar aquilo que eu consigo medir. Com uma única mudança de atitude, eu literalmente mudei o nível do meu estudo. Muito mais do que conseguir focar, estudar e revisar, o meu percentual de acerto subia consideravelmente e me aproximava do resultado que eu precisava. Acreditei naquilo que eu estava fazendo, fui até o final e conquistei as minhas vagas e pude escolher onde me formar cirurgião. Minha mudança foi tão expressiva que meus amigos não entendiam e perguntavam: o que você fez? Sabe qual era a minha resposta? Métricas. E o mais louco é que ninguém entendia como isso funcionava. Daí vieram os primeiros pedidos de ajuda. E é impressionante o quanto que a gente fica perdido nesse tipo de preparação. Aí eu percebi que eu podia direcionar os esforços dos meus alunos rumo à aprovação, poupando tempo e saúde mental deles. Eles não precisariam passar pelos mesmos perrengues que eu passei. Hoje, de verdade, eu me sinto mal vendo a conjuntura do nosso mercado, a concorrência cada vez maior para a residência e o ciclo de frustração que isso gera. Vi vários amigos meus entrando nessa e, sinceramente, isso me incomoda. Sabe por quê? Porque não precisa ser assim. Já foram 6 anos de faculdade. Será que você realmente
precisa dessa insegurança te perseguindo? Foi exatamente para evitar isso que eu resolvi, depois de quase 2 anos, abrir o meu método de estudo para vocês. E se eu sou capaz de ajudar alguém a se especializar, a ter mais opções de escolha na sua carreira e poder exercer uma medicina de alto nível, eu me sinto cumprindo a minha missão. Então vamos lá. Eu já te mostrei como surgiu o meu método de estudo e como isso me possibilitou ajudar outras pessoas a terem resultados. Existe um ditado que fala o seguinte: se você quer ir rápido, vá sozinho. Se você quer ir longe, vá acompanhado. Eu gosto de complementar com um detalhe. Se você quer ir mais rápido e mais longe, vá com quem já chegou lá. Se você teve um pouco mais de contato com a cirurgia na sua faculdade, provavelmente você ouviu falar dos protocolos de aceleração do pós-operatório, o ERAS, europeu, e o ACERTO, brasileiro. Pois é, a nossa metodologia de estudos é justamente formada pelo acrônimo ERAS, e é isso que eu vou te explicar agora. O E de estudo baseado em métricas, o R de revisões programadas, o A de abordagem ativa do estudo e o S de subjetividade fora do jogo. Esse é o protocolo que vamos seguir ao longo do ano e eu vou justificar para você cada um desses pilares agora. As métricas de estudo servem para analisar o seu percentual de acerto em cada uma das especialidades, dos assuntos, o seu número de questões realizadas, o seu tempo gasto para isso, e a partir desse feedback, ter o poder de mudar o seu destino final é sensacional. Chamo isso de ciclos de inspeção e adaptação. Realizando uma análise semanal do nosso rendimento, conseguimos identificar de fato aquilo que funciona e o que não funciona. Eu, Bernardo, não inventei da minha cabeça essa metodologia. Ela já é utilizada por diversas empresas e startups de software e traduzem um ganho de produtividade de até 800%. Adaptando esse tipo de estratégia para os estudos, pude comprovar de fato sua eficácia. Sobre as revisões programadas, você pode sentar na justificativa de que não tem tempo nem para dar conta do material presente. O que dirá revisar? Sinto te informar que sem revisões programadas, você nunca vai conseguir reter o conhecimento necessário para as provas. Essas revisões, elas andam junto com suas métricas de estudo. Não existe uma receita de bolo do que e quando revisar. O mais legal disso é que essa decisão é personalizada, baseada no seu desempenho em cada uma das disciplinas e no seu peso para a prova. E é isso que eu quero te ensinar. Sabe aquela sensação de quando você relê algum assunto e sente familiaridade com o mesmo? Se sente confiante porque acha que domina? Pois é, esse é um dos maiores erros que cometemos. Familiaridade não quer dizer dominância. Essa falsa sensação de conhecimento é explicada pela sua abordagem passiva. Seu cérebro reconhece aquele conteúdo, mas ele não explora aquele assunto. Com isso, sua capacidade de acertar uma questão desse tópico diminui consideravelmente, quando comparado a abordagens ativas, em que você real destrincha aquele tema. Por fim, a subjetividade fora do jogo fecha o nosso S. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que sua cabeça tem que estar muito boa durante esse ano. Mais do que se sentir confiante, é importante se sentir preparado. Trabalhar em cima de resultados é totalmente diferente de trabalhar em cima de expectativas. A insegurança de não saber para onde está indo literalmente desaparece uma vez que a gente aplica a nossa metodologia. Mas como aplicar tudo isso? Se eu já tenho pouco tempo, se eu sou desorganizado nas minhas tarefas, se eu não consigo estudar durante longas horas? O pensamento é justamente o contrário. Todo o método ERAS é para justamente otimizarmos o nosso tempo. Como vamos dizer, com aquelas tarefas douradas, aquelas que entregam mais resultado com menor esforço.
é uma otimização da sua forma de estudos para que você se concentre naquilo que realmente importa. A organização do seu estudo será de forma completamente digital, utilizando uma planilha com várias funcionalidades que permitem não só saber quanto você está evoluindo, mas o que você deve melhorar, o que você tem que revisar e, a partir daí, traçar um plano de ação. Olha, esse vídeo está ficando muito longo. E antes que você se distraia vendo seus stories, eu tenho um recado importante para você. No nosso próximo episódio, eu vou te mostrar como utilizar todas essas ferramentas na sua rotina de estudos, a lidar com a sua ansiedade, conciliando todos os desafios que temos durante a nossa preparação. Mas antes, eu tenho um pedido bem sincero. A sua opinião importa muito para mim. Então deixa aqui embaixo um comentário do que você achou desse nosso primeiro episódio. Eu de verdade vou me esforçar para ler e responder todos os comentários. Então, pessoal, muito obrigado e a gente se vê no episódio 2. Um abraço e até lá!